Olá! Todo Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal, seu podcast dominical. Sensacional. Sim! Como vocês estão, gente? Tá todo mundo bem? Vocês estão de ressaca? Sem Eu ressaca? espero que não, gente. Espero Esperamos que todos não. sejam muito responsáveis. Mas se vocês estiverem, hidratem-se. Isso. E come gordura. Sim, Gordura é bom. Muito McDonald's, muita fritura, muita ajuda. coxinha, muito bolinho. Esse não é um podcast de comida, nem de ressaca. É um podcast de saúde. Sim. Mas hoje a gente vai ser um podcast meio de militância, porque hoje eu vou falar de um tema meio militante, Ai, nossa, no bom hoje sentido. a gente vai ser meio de militância, porque isso nunca acontece, né? Nunca aconteceu. Só hoje, gente. Só hoje. É tá? que normalmente acontece sem querer, mas hoje vai ser meio que de propósito. Tá, então. Hoje a Renata está provocando a militância, isso. Talvez, vamos ver o que vocês acham, vamos ver o que vocês acham. Por quê, né, gente? Porque com tudo que tem acontecido no mundo, a gente tem ouvido falar muito sobre boicotes, né? Uhum. Então, assim, só pensando nos últimos meses, a gente teve consumidores do Canadá, da Suécia, da Dinamarca e da França anunciando que vão deixar de consumir marcas estadunidenses, né, como forma de protestar contra as tarifas absurdas e as políticas migratórias duvidosas, né? Uhum. Para não dizer supostamente inconstitucionais, né, do governo Trump. Supostamente. Então, supostamente, supõe-se que, não sabemos, né, não somos cientistas políticos, mas tem muita gente boicotando marcas e boicotando produtos em prol de determinados ideais, né? O que pouca gente sabe, entretanto, é que o termo boicote tem uma origem, no mínimo, inusitada. Ok. Você sabia que o boicote foi inventado pelos irlandeses? Não, mas faz sentido. Agora que você me falou, eu entendo. E a origem é muito louca. Então, o irlandês é um povo que boicota. É um povo que boicota. É bem o jeitinho. Eu gosto. Então, se prepara, porque você vai ficar sabendo de um barraco histórico que aconteceu na Irlanda, mas que poderia ter acontecido no Brasil. Porque, assim, eu li essa história e eu fiquei pensando, gente, é a nossa cara, enquanto brasileiros, ter dado uma dessa. Porque é uma parada muito criativa, mas eu vou contar. Eu estou me antecipando. Como que tudo isso começou, gente? Tudo isso começou por causa de um homem chamado Charles Cunningham Boycott. Boycott. Eu vou colocar aqui na edição como é que escreve o nome, né? Boycott é um pouco diferente do boicote que a gente está acostumado. Mas, bom, quem é esse senhor, né? Ele nasceu em 12 de março de 1832, no Reino Unido, tendo servido como capitão no 39º Regimento do Exército Britânico. E foi essa profissão que acabou levando ele para a Irlanda, que naquela época já lutava pela independência do então Império Britânico, né? E, assim, gente, eu não vou entrar muito nisso, porque não é o foco do vídeo, e é uma coisa que a gente já falou em alguns outros episódios que a gente fez. Sim. Mas a gente fala bastante, eu falo muito sobre isso. Com razão. Porque é muito presente aqui ainda, né? Não tem como você morar aqui e não falar sobre isso. Mas só para dar uma ideia, as primeiras rebeliões irlandesas contra o domínio inglês começaram no século XII. Ou seja, cedo. A Irlanda não faz dorme. Muito tempo. A Irlanda não descansa. A Irlanda não descansa. Ótimo. De lá para cá, a gente teve a Guerra dos 9 Anos, de 1594 a 1603, a Rebelião de 1798, o Easter Rising de 1916 e a Guerra Irlandesa de Independência de 19 a 21. Ou seja, faz muito tempo que o povo irlandês, né, tentou se livrar do domínio inglês ao longo dos séculos. Então, a presença do exército britânico em território irlandês era muito intensa nos anos 1800. Muito intensa mesmo. Era considerado uma área de alto risco para a soberania do Império Britânico, né? Então, voltando para o nosso amigo Charles Boycott, o desquerido,
Ele é descrito, e como eu falo sempre, né, as fontes que eu usei estão todas na descrição do vídeo, então não sou eu falando, mas ele é descrito pelas fontes como um militar meio shady. E ele se aposenta sem honras no exército, e depois que ele se aposentou, ele passou a exercer a profissão de land agent para um nobre chamado Lord Erne. Ok, o que é um land agent? Eu vou falar sobre isso, já tá. vou te contar o que é. Então, quem era o Lord Erne? O Lord Erne era um dos maiores donos de terra do condado de Mayo, localizado no oeste da Irlanda. E o que era, né, como a Nath perguntou, como você perguntou, o que são os land agents? Numa Irlanda que a gente está falando, né? Numa Irlanda que era basicamente rural na época, lá em 1800 e pouco, e repleta de tensão política, os land agents, ou em tradução livre, os agentes fundiários, tinham a função de manter o delicado equilíbrio social entre os nobres britânicos donos de terra e os trabalhadores que viviam e trabalhavam nas terras desses nobres. Porque vamos lembrar, né, que os irlandeses foram destituídos das terras deles, essas terras passaram para as mãos de nobres, e o irlandês ficou na posição de ter que trabalhar para uma terra que era dele, mas que não era mais considerada dele por um motivo que fugia completamente do controle dele. Então, os land agents estavam lá para meio que passar os panos quentes para evitar que a galera se revoltasse e se recusasse a pagar imposto por uma terra que já era deles. Sabe quando... Isso, infelizmente, está acontecendo muito hoje em dia e não é permitido. Quando você tem casa sublocada, tipo, o dono da casa alugou a casa para uma pessoa e essa pessoa, em vez de morar a casa, ela realuga para alguém por um valor maior. Era meio que... Era mais ou menos isso, mas não... Mas dentro da legalidade, assim. Então, basicamente, o nobre tinha terra na Irlanda, mas ele não queria se envolver com a política, ele não queria se meter no rebuliço que era a Irlanda, então ele não queria ficar lá, então ele pagava alguém para tomar conta do estate para ele, recolher os aluguéis dos caras. Tomar todo o hate. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Todo o backlash era pro land agent e não pro nobre. Era ele que tinha que cobrar, era ele que pegava a reclamação. Ele era o equivalente às imobiliárias hoje, vai. Tá. Eu acho, né? Não sei se existe um equivalente, mas se algum de vocês já trabalhou com isso, o imobiliário, tá, conta pra gente se é meio que isso. Porque ele era meio que o responsável por, sei lá, o fazendeiro tá com um problema no abastecimento de água da plantação. Ele reclama pro land agent. Tá. Ou era o zelador. Meio que isso, mas ele podia usufruir de muitos dos luxos do estate do nobre, né? Enfim. Mas, para explicar melhor, eu peguei um artigo intitulado The Irish Land Agents, escrito pelo historiador e PhD Donald P. McCracken. Ele diz: o censo irlandês de 1861 registrou 5.789 proprietários de terras. Além disso, contabilizou 550 agentes fundiários, 2.314 administradores de terra e 413.309 agricultores. A linha que separava o agente fundiário do administrador de terras muitas vezes era tênue e atravessada com frequência. Em geral, os agentes fundiários eram irlandeses, embora houvesse alguns escoceses e poucos ingleses, e por um motivo, né? Ser irlandês era uma grande vantagem nesse trabalho, pois embora pertencessem a uma classe social diferente dos inquilinos e trabalhadores rurais, os agentes compreendiam melhor a sociedade irlandesa, apesar da imagem de conflito constante. Na prática, era comum que esses agentes usassem charme, persuasão ou pequenos acordos, como fornecer um portão de ferro ou material para consertar um telhado, para conseguir extrair algum aluguel de um agricultor arrendatário resistente em dificuldades financeiras. Ser agente fundiário não era uma vida fácil, era uma profissão estressante e em alguns momentos perigosa. Alguns desses agentes pertenciam à pequena nobreza rural, ou eram fazendeiros relativamente prósperos, com seus próprios arrendatários e trabalhadores. Muitos tinham consciência da necessidade de aumentar a produtividade das terras, investindo em melhorias como a remoção de pedras e rochas, a drenagem extensiva e a construção de estradas que facilitassem o acesso às áreas rurais. Também tentavam eliminar as cabanas precárias espalhadas pelo interior,
substituindo-as por construções de pedras mais sólidas, às vezes reforçadas com concreto, embora esses esforços frequentemente fossem frustrados pelos próprios moradores. Há uma ironia nisso tudo. Esses homens eram de fato empreendedores que transformaram profundamente a zona rural da Irlanda, em benefício daqueles que supostamente os odiavam. No entanto, os inquilinos eram muitas vezes conservadores e demonstravam pouco interesse em qualquer inovação que lembrasse práticas agrícolas mais modernas. Na sociedade irlandesa, o agente fundiário ocupava um status mais elevado do que seu equivalente na sociedade inglesa. Na maioria das vezes, esses agentes preservavam certas excentricidades, maneirismos, sotaques e excessos de comportamento característicos da classe dominante. Eram frequentemente homens de forte personalidade, segundo diversos relatos, pessoas bem-humoradas. Embora traços como carisma e flexibilidade fossem qualidades importantes para desempenhar essa função, um agente que não transmitisse autoridade não duraria muito diante de um campesinato conservador e tampouco teria facilidade em lidar com as camadas superiores da sociedade. Frieza, arrogância e comportamento autoritário tendiam a gerar uma reação hostil por parte dos inquilinos. Por isso, a combinação ideal era firmeza, cortesia e pragmatismo. E o Charles Boycott não tinha nenhuma das qualidades que formavam um bom agente fundiário, gente. Você tava falando do carisma, do bom humor, não sei o que, eu falei... Esse militar shade... Esse militar não vai ter nada disso. Nada. Por quê? Ele era conhecido por uma personalidade descrita como repulsiva e violenta, sério. Os jornais chamam o maluco de repulsivo. Não é fácil, né? Você ter um job desse quando a sua personalidade é repulsiva. Repulsiva e violenta. E ele era conhecido na região tanto por cobrar aluguéis abusivos, quanto pela frequência com que ele expulsava fazendeiros inadimplentes das terras dele. Nossa. E assim, gente, vale a gente lembrar, né, que a gente tá falando da Irlanda na segunda metade dos anos 1800, que é um momento em que a economia do país ainda estava se recuperando da grande fome da batata. Então, a maior parte da população irlandesa ainda estava passando por dificuldades financeiras e não estava conseguindo pagar o aluguel, que era uma realidade que grande parte dos agentes fundiários entendia. O Charles Boycott não só não entendia, como ele expulsava esses fazendeiros das terras e, paralelamente, vivia uma vida de luxo em um estate com uma criação de cavalos em Ballinrobe, onde ele comia e bebia do bom e do melhor em decorrência dos aluguéis superfaturados que ele cobrava dos inquilinos. Ai, gente. E assim, não é só que ele expulsava, falava, vai embora. As pessoas eram violentamente quicadas da casa mesmo. Ele jogava as coisas pra fora, jogava as pessoas pra fora. Era uma coisa absurda. Não tem necessidade de ser escroto com um povo que acabou de sair de uma fome. E não é nem só isso, né? Porque além de um período de fome que foi gerado, que foi feito. Sim. Que foi estrategicamente feito, orquestrado. Sim. Mas enfim. E assim, o Lord Ernie, que era o empregador e o dono das terras, ele era descrito como um senhorio ausente, que não dava a mínima para o que acontecia nas terras dele, contanto que o dinheiro continuasse caindo na conta dele o mês todo. Sim. E era dito, assim, isso não foi confirmado no sentido de que ele nunca foi julgado por isso, mas se falava, por exemplo, sei lá, se o aluguel fosse 100 euros, ele cobrava 200, repassava 100 pro Lord Ernie e ficava com 100. Porque ele vivia muito acima do que um land agent vivia. Porque ele não era membro da nobreza. Ele ainda tomava uma propina, fazia um Exato. caixa 2. Então, ele cobrava aluguéis abusivos. Ele cobrava aluguéis muito altos, que muita gente não conseguia pagar. Mas claro. Então, ele meio que estava num lugar em que nobre inglês nenhum queria estar, se passando de nobre inglês sem ter o dinheiro. E ele conseguia esse dinheiro cobrando aluguéis abusivos às pessoas. Que horror, gente. Não, péssimo. Tipo, péssimo. Ele era detestado de fato, repulsivo. Repulsivo. E você imagina você tá num lugar em que as pessoas estão se recuperando de uma fome, você tá ostentando, e não satisfeito em ostentar, você tá expulsando as pessoas da casa delas porque elas não estão conseguindo cobrar o preço abusivo que você tá cobrando.
E quem Qualquer deveria... semelhança com a realidade Pois é. é mera coincidência. E quem deveria, né? O dono das terras, que deveria falar isso não se faz, que deveria prestar o mínimo de atenção, não está nem aí, contanto que a parte dele caia todo mês. Como não ficar revoltado com uma situação dessa, né? E em 1880, a situação atingiu um patamar insustentável, porque o condado de Mayo, além da grande fome, né, como se não bastasse, o condado de Mayo estava se recuperando de um período de 4 anos de colheitas ruins. E por conta disso, o dinheiro era escasso. E aí, como se não bastasse, o Charles Boycott anunciou o despejo de 11 famílias da região por falta de pagamento. Nossa, gente. E esse anúncio foi meio que o estopim para entrar em cena a chamada Irish National Land League, ou Liga Nacional da Terra Irlandesa, em tradução livre, que era uma organização política que tinha sido fundada há mais ou menos um ano, em 21 de outubro de 1879, exatamente com o intuito de proteger a população irlandesa católica de práticas abusivas por parte dos donos de terras e agentes fundiários britânicos e protestantes. Vale lembrar, gente, que essa denominação católicos e protestantes é usada, na verdade, para diferenciar o irlandês nascido na Irlanda do britânico que foi para a Irlanda. É meio que uma questão que ela é muito discutida. Eles, quando... Nos momentos, né, em que o governo britânico foi acusado de xenofobia contra a população irlandesa, a resposta é que não era um conflito de um povo contra o outro, era um conflito religioso. Então é por isso que eles sempre falam os católicos e os protestantes. É muito mais... De novo, qualquer semelhança com a atual realidade é mera coincidência. Pois é. Tá? Não aprendeu-se nada. Pois é. Nesse tipo de problema. Então eles usavam, na verdade, a questão da religião para não admitir, na verdade, uma violência. E também, não só não admitir, mas eles sabem que religião é uma coisa que separa as pessoas. É isso. É bom explicar, a gente já falou disso em outros episódios também, mas é sempre bom deixar claro que às vezes aqui é muito comum se falar, né, dos católicos, protestantes, a gente já meio que entende o que na verdade quer ser dito, mas eu sei que esses conflitos não foram muito noticiados e não são muito noticiados no Brasil. Eu só fui descobrir que a Irlanda ainda é dividida e que Belfast ainda tem um muro que tranca os católicos para dentro toda noite quando eu já estava morando aqui. Eu só acreditei quando eu vi o muro. Eu só acreditei porque você me falou que você viu o muro. Porque sim, eu não sabia do muro. Eu sabia que era dividido, mas não sabia do muro. Tem o muro, não tem o muro. A cidade tranca. Aqui... Eles trancam as pessoas. Eles trancam. Sim, as pessoas são trancadas. Cada portão fecha no horário. Se não me engano, o primeiro é perto entre 6 e 7 horas, o último é às 10 e pouco da noite. E se você tá do lado errado da cidade, você fica trancado para fora, você não volta para casa. Cada uma. Tanto que a cidade inteira meio que se articulou em volta dos horários de abertura e fechamento dos muros. Quando eu fui, eu estranhei até quando eu fui num show em Belfast. Foi a primeira vez que eu passei a noite lá, né? Normalmente é muito perto, a gente vai e volta. Mas no que eu passei a noite, você percebe que a cidade para no horário do último portão fechar. Tipo, acabou, você não fica até de madrugada na rua e tal. Deu horário, tipo, acabou a música, fecha o lugar, vai embora. Você sai na cidade à noite, 11 e pouco, meia-noite, a cidade tá vazia. Credo. É bizarro. E é uma coisa que não é muito divulgada, não se falou tanto no Brasil. Não se fala disso. Então é bom a gente sempre reforçar, porque, né? Como já diria o ET Bilu, a gente busca conhecimento. Busca conhecimentos. Mas voltando, então, para a Irish National Land League. Na época, a liga era presidida pelo Charles Parnell, que foi um revolucionário irlandês conhecido por seu papel fundamental na luta pela independência da ilha. Ele é até nome de rua, lá no centro de Dublin. O Charles, gente, ele deu a ideia de resolver a questão através de um plano de resistência não violenta. E qual que era a ideia? Ostracizar o Charles Boycott. Então, como que eles iam fazer isso? O plano foi o seguinte: através do padre local, o Father O'Malley, toda a população da cidade foi avisada que o Charles Boycott devia ser total e completamente ignorado. Ninguém podia falar com ele, ninguém podia prestar para ele qualquer tipo de serviço, nem mesmo reconhecer sua presença. Eu adoro. Esse é o tipo de pessoa que eu aspiro, sabe, ser um dia. Sim.
E, assim, a princípio, eles deram a ideia de chamar essa operação de Operação Ostracismo, ou Operation Ostracize. Entretanto, o padre O'Malley argumentou que essa palavra era muito complicada para ser pronunciada pelos locais, que ninguém ia conseguir. Ele falou, Ei, gente, eu não sou local, eu realmente. também não consigo pronunciar essa palavra de primeira nunca. Não, Operação Ostracismo não é cat, não é o nome que Não. pega. Então ele falou, gente, ninguém vai pegar esse nome. Ninguém vai, não vai pegar. Não vai Vamos virar falar, trend. vamos falar fazer o boicote por causa do sobrenome dele? Amei, amei. Sim. E ele falou, então vamos falar fazer o boicote. Fazer o boicote é mais fácil, todo mundo sabe o nome dele, ele é a pessoa mais odiada na cidade nesse momento. Sempre que a gente quiser falar do que a gente tá fazendo, a gente vai falar fazer o boicote. Tá. E logo, a operação boicote foi anunciada também na imprensa do condado. E Charles Boycott viveu tempos difíceis, para dizer o mínimo. Os fazendeiros que trabalhavam no estate dele abandonaram os campos. Yeah. E todos os funcionários dele abandonaram sua propriedade. A única pessoa que ficou foi o jockey dele, que eu suponho que fosse britânico. Não sei. Era o assim, vira-lata. eu não achei a nacionalidade do jockey dele. Ele era o patriota daquela época. Sim, exatamente. Mas, gente, você imagina, tava todo mundo morrendo de fome, sem dinheiro para conseguir pagar aluguel, e o maluco tinha um jockey particular que montava os cavalos dele. Mano. Vai ver que ele ficou porque ele precisava do dinheiro também, né? De repente ele era só um vira-lata mesmo. Pode ser. De repente ele era o Trump, ajuda meu pai. Ajuda. O Trump, defende meu pai. Pode ser, boa. De repente esse era o da época, esse era o patriota da época. Toda época tem o seu. Tem o seu patriota. Pois bem. Gente, ninguém da cidade falava com ele ou respondia pra ele. E passou a ser comum que a galera passando na rua cuspisse no sapato dele, fingindo que tava cuspindo no chão. Ele vinha pra, tipo, tentar interagir, pedir uma informação, pedir um serviço, a galera olhava pro chão assim, cuspiu no pé dele, tipo, não tem nada aqui, a calçada. Passada. Os alfaiates locais se recusaram a costurar as roupas dele, os sapateiros se recusaram a consertar e lustrar seus sapatos, e o ferreiro se recusou a selar seus cavalos. Até mesmo o menino responsável por entregar os jornais na casa dele deixou de atender a rota da casa do Charles Boycott. Isso aí. E esse tipo de protesto era inédito na Europa. Então logo a notícia começou a se espalhar, tipo que os irlandeses tinham descoberto uma forma de protesto pacífica que enlouquecia seus alvos. Gente, maravilhoso isso. É sensacional. Sim, a cidade inteira ignorou o cara parou de existir pra cidade. É sensacional. Não existe nada melhor do que isso. E esse termo é o nível de gaslighting, sabe? Sim. Porque daí a pessoa começa a achar que ela tá doida. Que como é que ela morreu? Ela tá... não estão me vendo, não é possível que todo mundo me ignore. E você imagina um cara que tá acostumado a ser servido, tá numa situação em que ele não tem quem arar a terra dele, quem carpir o lote dele, quem ilustrar o sapato dele, quem montar o cavalo dele, quem selar o cavalo dele. E aí, se tá todo mundo ignorando ele, como é que vai entrar o dinheiro de aluguel que ele tem que pagar? Então. Porque o nobre não fala nada porque cai na conta dele todo mês. E aí, né? Tem que ver isso aí. Eu sei que o boicote chegou na Rússia e ele ganhou o nome de Boikturovat. Os russos aderiram. E esse termo e essa ação, né, o boicote, passou a ser utilizado na Rússia como uma estratégia política para punir governantes injustos. Ótimo. Sim. E sobre isso, o escritor irlandês George Moore conta: como um cometa, a palavra boicote estava em todo lugar. Você imagina a humilhação pro cara que o nome dele virou sinônimo de ignorar uma pessoa. Não, e sinônimo de ele que era tão... assim, ele que estava acostumado a fazer as regras, ele virou sinônimo de um ato revolucionário. Sim. Ele representava o opressor, né? Então, ele era o status quo, a regra, e daí o nome dele vira sinônimo de um ato revolucionário. Sim. Sim.
Amém. E, gente, absolutamente humilhado e desesperado, porque as colheitas dele estavam apodrecendo, os aluguéis não estavam sendo recolhidos, os cavalos estavam sem ferradura e o estate dele estava uma zona. O Boycott procurou o jornal The London Times para dar um depoimento choroso sobre as injustiças que ele estava sofrendo nas mãos dos irlandeses selvagens. O Trump defende meu pai. Isso é o Trump. Foi isso que ele fez. Ele fez o patriota. Tá tudo bem também. E alguns loyalistas se compadeceram da história dele e foram arrecadados fundos para trazer 50 agricultores, todos membros da Ordem dos Orangistas, que os Orangistas, gente, são a maior organização protestante do norte da Irlanda, tá? Então, esses 50 agricultores da Ordem dos Orangistas foram ajudar na colheita. E só um breve parêntese, se vocês assistiram aquela série Derry Girls da Netflix, os orangistas são aquele grupo que faz um desfile no meio da cidade num episódio da primeira temporada, que eles ficam presos no meio do desfile. Teve uma menina até do... Ah, não, essa série é muito boa. Ela fala bastante. É sobre um grupo de meninas que mora em Derry nos anos 90, bem no ápice da... Todo mundo fala bem dessa série, eu nunca vi. Eu tenho que me coçar e ver essa série. E é muito engraçada. Sério. Então. É um jeito interessante de falar como era a realidade das pessoas que estavam aqui nos anos 90 de um jeito leve. Assim. Mas, enfim, esses 50 agricultores foram para dar uma força para ele, né? E para proteger esses 50 agricultores, porque a população irlandesa ficou louca da vida quando descobriu que eles estavam mandando loyalista para ir lá trabalhar nas terras, foram designados 900 homens da Polícia Real Irlandesa. Só que, assim, infelizmente, esses homens não ajudaram muito, assim, porque, segundo um observador, né, uma pessoa que estava lá, segundo o observador relatou para a imprensa da época, esses 50 agricultores chegaram no estate tão famintos que eles comeram todos os mantimentos que restavam na propriedade do Boycott, e aí eles, tipo, não tinha mais comida, eles não quiseram trabalhar sem comida, e eles voltaram para o Reino Unido. Roubada pelos próprios loyalistas. Qualquer semelhança com a atual realidade é mera coincidência. Assim, eles meio que comeram tudo e foram embora, tipo... E aí o Boycott não tinha mais alternativa, porque não tinha mais o que ele fazer. Não tinha o que fazer. Então ele acabou voltando para a Inglaterra, levando consigo apenas o nome que viria a se tornar sinônimo de vergonha por parte dos demais funcionários do Império Britânico. O sucesso do boicote ao boicote inspirou protestos semelhantes por toda a Europa, tá? E na Irlanda, o acontecimento contribuiu para alavancar a carreira política do Charles Parnell, o que acabaria culminando com a aprovação, né, pelo primeiro-ministro britânico William Gladstone, das chamadas Leis da Terra, que garantiam aluguéis justos, venda livre e fixação de estabilidade para os trabalhadores agrários irlandeses. E essa é a história de como os irlandeses inventaram o primeiro boicote da Europa, gente. Eu amei. Não é interessante? Amei. É sensacional, eu não tinha ideia disso, eu adorei. Nem eu! Eu não tinha ideia que boicote, tipo, a palavra tinha vindo por causa de um cara. Não! E que situação, você virar sinônimo do povo te odiando, te ignorando, ou fazendo ignorado da sua cidade. vida um inferno e se revoltando, um ato revolucionário contra o status quo. E não violento, vê. E a galera que foi te ajudar a comer o seu comida foi embora. Roubada pela própria raça. Mas é claro, só na viagem eles chegaram famintos, estava todo mundo passando fome. Exato. E é isso, gente. Conta pra gente se vocês já conheceram essa história, conta pra gente o que vocês acharam. Amei. Se vocês gostam de barracos históricos assim. Barraco histórico a gente gosta. Eu gosto se você viu qualquer semelhança com a nossa realidade. Né? E sejam bons, busquem conhecimento. E não esquece que amanhã tem episódio novo no podcast. Exatamente. Podcast Pátria Amada Criminal no Spotify, no Deezer, na Apple, em qualquer lugar onde você encontra podcasts. Nós estamos lá com episódios inéditos que você não vê aqui no canal. Então corre pra lá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá like, comenta e daí corre pra lá e faz a mesma coisa no Spotify ou em qualquer agregador que você usa.
Yes. Tchau, Beijos. boa semana.